Você conseguiria passar 7 dias agindo como se absolutamente nada te incomodasse? Nem críticas, nem ofensas, nem aquele olhar atravessado, nada. Parece impossível? Então talvez você ainda não tenha entendido o verdadeiro poder por trás do desafio de Napoleon Hill. E eu já vou te avisando. Se você aceitar esse desafio até o final deste vídeo, sua vida pode mudar de um jeito que você nunca imaginou. Não é papo motivacional barato, é ciência da mente em estado puro. E a pergunta que fica é: você tem coragem de continuar assistindo? Porque a partir de agora, a forma como você reage ao mundo não vai mais ser a mesma. Mas antes de começarmos, faz o seguinte: curte esse vídeo agora. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo. Segura firme, respira fundo e vem comigo. Sabe aquela pessoa que, aconteça o que acontecer, parece estar sempre no controle? A vida pode estar desmoronando ao redor dela, mas a expressão continua serena, os gestos firmes, o olhar calmo. Você já conheceu alguém assim? Talvez tenha achado que era frieza. Talvez pensou que era arrogância. Mas e se eu te dissesse que essa postura é, na verdade, uma das armas mentais mais poderosas que um ser humano pode desenvolver? Pois é exatamente sobre isso que Napoleon Hill falava quando propôs o desafio: agir como se nada te incomodasse. Não se trata de ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. A ideia é desenvolver uma mentalidade tão fortalecida, tão dominada, que você passa a decidir conscientemente como vai se sentir diante de qualquer situação. Imagine o que isso pode significar na sua vida: menos estresse, menos reações impulsivas, mais respeito das pessoas ao seu redor, mais controle sobre sua própria narrativa. Parece bom demais para ser verdade? É porque você ainda não entendeu a profundidade do que está por vir. O que poucas pessoas sabem é que esse tipo de controle emocional não é algo que nasce com a gente. Não é talento, é treino e mais, é escolha. Todos os dias você tem a chance de reagir como vítima ou de se posicionar como protagonista. E acredite, o mundo respeita quem age com calma em meio ao caos. Porque isso transmite algo que poucos conseguem expressar: autodomínio. O curioso é que quando você começa a agir como se nada te abatesse, mesmo que por dentro ainda esteja em conflito, o seu cérebro começa a se reorganizar. A neurociência já provou isso. Ao manter posturas corporais de segurança e transmitir tranquilidade, você ativa áreas do cérebro ligadas à confiança e reduz a influência das emoções negativas. Isso significa que, mesmo que no início pareça um teatro, aos poucos essa atuação se transforma em verdade. E é aí que a mágica acontece. Mas por que isso é tão difícil? Porque mesmo sabendo que reagir com raiva ou ansiedade piora tudo, a gente continua fazendo isso. A resposta está nos nossos condicionamentos. Desde pequenos, fomos ensinados a reagir no automático. Quando alguém grita, a gente grita de volta. Quando algo sai errado, a gente se desespera. E é esse ciclo que mantém tantas pessoas presas numa vida que não muda. O desafio de Napoleon Hill vai contra tudo isso. Ele propõe uma ruptura, um reset. Ele propõe que, por 7 dias, você atue com o máximo de frieza emocional possível, como se fosse um teste da sua mente. E é aí que a coisa fica séria, porque esse não é um desafio qualquer. É uma reprogramação completa da forma como você lida com a realidade. Agora, respira e pensa. Quantas vezes só nessa última semana você perdeu o controle por algo pequeno? Um comentário, um atraso, uma cobrança, uma crítica? Se você tivesse simplesmente respirado fundo e reagido com calma, o que teria mudado? Provavelmente tudo. E é essa pequena diferença entre reação e resposta que define quem domina a própria mente e quem é dominado por ela.
Então sim, esse vídeo é um convite. Um convite para você experimentar algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Porque agir como se nada te incomodasse não é fingimento, é sinal de maturidade emocional. É inteligência aplicada na prática. E se você ficar até o final, vai entender por que esse simples comportamento tem o poder de transformar sua vida por completo. Para entender de onde vem esse desafio de agir como se nada te incomodasse, a gente precisa voltar no tempo e conhecer a mente que moldou essa ideia. Napoleon Hill não foi apenas mais um autor de autoajuda. Ele foi, sem exagero, um dos maiores pesquisadores do comportamento humano e do sucesso pessoal que o mundo já conheceu. Seu livro mais famoso, Quem Pensa Enriquece, lançado em 1937, é até hoje uma das obras mais vendidas e estudadas do desenvolvimento pessoal. Mas o que talvez você não saiba é que Hill passou mais de 20 anos entrevistando e estudando os homens mais ricos e influentes de sua época. Nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, gênios, bilionários, visionários. E o que ele descobriu em comum entre todos eles não foi apenas inteligência ou talento. Foi uma mentalidade inabalável diante dos obstáculos. Uma postura mental que parecia blindar esses homens das críticas, das derrotas, das opiniões alheias. Eles seguiam, mesmo quando tudo dizia que não. E essa, segundo Hill, era a chave invisível do sucesso. A proposta de Hill não era só acumular riquezas, era conquistar domínio total sobre a própria mente. Ele acreditava que o pensamento é uma força criadora e que, se você não souber controlá-lo, será controlado por ele. Em suas palavras, você tem absoluto controle apenas sobre uma coisa: seus pensamentos, Byros. Parece simples, mas pense no impacto disso. Significa que a sua reação a tudo que acontece fora de você é uma escolha. Que você pode sim decidir não se abalar. Que você pode sim construir uma mente tão focada que nada do que vem de fora te tira do caminho. E mais, segundo Hill, esse autocontrole não é apenas desejável, ele é essencial. Sem ele, nenhum plano, nenhuma meta, nenhuma estratégia sobrevive à primeira dificuldade. E é aqui que o desafio ganha um novo peso. Porque não se trata só de parecer calmo. Trata-se de treinar o cérebro para manter a clareza, mesmo quando tudo ao redor tenta te tirar do eixo. Napoleon Hill chamava isso de domínio do eu. Uma habilidade que separa os que alcançam o que querem dos que vivem repetindo os mesmos erros ano após ano. E quanto mais você estuda a vida dos grandes nomes da história, mais percebe que esse traço está sempre presente. Steve Jobs, por exemplo, era conhecido por manter a frieza mesmo sob pressão extrema. Nelson Mandela passou 27 anos preso e saiu com um discurso de paz. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, dizia que a última liberdade humana é escolher como reagir diante das circunstâncias. Tudo isso está profundamente alinhado com a visão de Hill. A verdadeira liberdade está na sua resposta, não na situação. Agora me diz, por que você acha que tantos ainda ignoram esse ensinamento? Porque é desconfortável, porque exige esforço, porque vai contra tudo que fomos condicionados a fazer. Hill sabia disso. E é por isso que ele não escrevia pensando apenas em motivar. Ele escrevia para desafiar, para provocar, para cutucar aquela parte da sua mente que sabe que pode mais, mas que vive sendo abafada pelo medo, pela insegurança, pelo impulso de reagir sem pensar. E se você está aqui, assistindo a esse vídeo, talvez seja exatamente porque essa parte dentro de você está acordando. E está começando a entender que dominar a si mesmo não é só uma vantagem, é uma necessidade. Quando você ouve a frase agir como se nada te incomodasse, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Fingimento? Frieza? Desinteresse?
pois é justamente o contrário. Agir como se nada te incomodasse não significa ignorar a realidade. Significa não permitir que a realidade controle o seu estado interno. E essa é uma das maiores diferenças entre pessoas comuns e pessoas mentalmente fortes. Pessoas comuns reagem. Pessoas mentalmente fortes escolhem como vão responder. A mente inabalável é essa habilidade de manter o seu centro, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para fora dele. É você ser capaz de olhar para um problema sem se afogar nele. É conseguir tomar decisões conscientes, mesmo quando tudo dentro de você grita por uma reação emocional. Isso não te transforma em alguém insensível, te transforma em alguém livre. Veja bem, a maioria das pessoas vive em modo reativo. Se algo dá errado, elas reclamam. Se alguém as ofende, elas se ofendem. Se algo inesperado acontece, elas entram em pânico. A vida delas é um eterno ping-pong emocional, onde o estado interno depende completamente do externo. Mas agora imagine viver diferente disso. Imagine passar por situações difíceis, mantendo a clareza. Ser criticado e ainda assim manter o foco. Ouvir um não e continuar confiante. Essa é a mente inabalável. E o mais impressionante, ela pode ser construída. Não importa se você hoje se sente fraco emocionalmente, ansioso, impulsivo. Essas são apenas respostas condicionadas, e toda resposta pode ser reprogramada. O segredo está em uma palavra: consciência. Você já percebeu como o simples ato de respirar fundo antes de falar pode mudar tudo? Como uma pausa de 3 segundos pode evitar um arrependimento de 3 dias? Pois é, a mente inabalável começa nesses pequenos atos. E com o tempo, essa escolha consciente de não se deixar levar pelas emoções imediatas vai se tornando natural. Seu cérebro começa a criar novos caminhos. Você começa a perceber padrões. Começa a entender que não precisa se defender de tudo, que não precisa reagir a todos. E isso te dá poder. Porque enquanto os outros estão presos nas próprias emoções, você está livre para escolher a melhor atitude. E esse é um dos maiores sinais de inteligência emocional. Saber que nem tudo merece uma reação. Napoleon Hill dizia que um dos maiores obstáculos ao sucesso era justamente a incapacidade de controlar as emoções. Raiva, medo, inveja, orgulho, tudo isso distorce nossa percepção e nos afasta das decisões corretas. E quando você age como se nada te incomodasse, você está dizendo ao seu cérebro: eu estou no controle. Mesmo que lá dentro o caos esteja acontecendo. Mesmo que a vontade de gritar seja enorme. A escolha de manter a calma é um exercício. E quanto mais você treina, mais natural isso se torna. Com o tempo, o que era apenas uma postura começa a refletir quem você realmente é. E você vai se surpreender com o quanto as pessoas passam a te respeitar, a confiar em você, a se espelhar em você, simplesmente porque você transmite segurança. Então a pergunta é: quantas vezes você perdeu algo por não conseguir manter a cabeça fria? Quantas decisões erradas foram tomadas no calor da emoção? Quantas conversas importantes foram destruídas por um impulso? A mente inabalável não evita problemas, mas ela garante que você atravesse esses problemas com dignidade, inteligência e poder de escolha. E se você sente que está na hora de virar essa chave, o caminho começa aqui. Com o simples ato de decidir que, a partir de agora, o que te atinge por fora não vai mais dominar o que você sente por dentro. Agora vamos falar de um conceito que, à primeira vista, pode soar até frio demais: a indiferença emocional. Quando Napoleon Hill usava esse termo, ele não estava incentivando que você virasse uma pedra, sem sentimentos ou empatia. Muito pelo contrário. O que ele propunha era que você se blindasse contra tudo aquilo que, emocionalmente, te sabota. A indiferença emocional é o ato consciente
de não permitir que as emoções alheias ou as circunstâncias externas ditem o seu comportamento. Hill entendia que grande parte do fracasso humano não vem da falta de capacidade, mas da incapacidade de manter o controle interno quando somos provocados, contrariados ou pressionados. Segundo ele, as pessoas mais bem-sucedidas desenvolvem uma habilidade quase estratégica de filtrar o que realmente merece atenção emocional e o que não merece nem um segundo do seu foco. Reflita um pouco. Quantas vezes você se envolveu em discussões inúteis, em brigas que não levaram a lugar nenhum, simplesmente porque não soube ser emocionalmente indiferente? A indiferença, nesse caso, não é descaso, é sabedoria. É você olhar para uma provocação e dizer internamente: isso não merece minha energia. E esse filtro emocional muda tudo. Porque ao fazer isso, você conserva energia para o que realmente importa. Você passa a ter uma visão mais estratégica da vida. Você sai da posição de vítima e assume o papel de observador. E o observador enxerga mais, sofre menos e age melhor. Hill dizia que a inteligência emocional começa com essa seleção: escolher com frieza aquilo que merece ou não a sua emoção. É claro que isso não acontece da noite para o dia. Você passou a vida toda reagindo a tudo que te atingia. Mas o desafio de Hill é justamente esse: colocar sua mente em um estado de vigilância ativa. Ele acreditava que a maioria das pessoas anda dormindo emocionalmente, vivendo no automático, reagindo sem pensar, se envolvendo em conflitos desnecessários. A indiferença emocional exige o oposto: presença. Repare como é comum pessoas explodirem por coisas pequenas. Isso é ausência de controle. Agora pense em como seria viver com domínio. Você ouve uma crítica, analisa com frieza, absorve apenas o que é útil e solta o resto. Alguém tenta te desestabilizar. Você sorri por dentro e segue em frente. Isso não é fraqueza. Isso é força elevada ao mais alto nível. Napoleon Hill via essa prática como parte de um conjunto maior que ele chamava de autogoverno mental. Um estado onde você governa seus pensamentos, suas emoções e, por consequência, suas atitudes. E quanto mais você exercita isso, mais percebe que tudo o que parecia insuportável começa a perder o peso. A crítica que antes te desmoronava, agora vira ruído. O problema que antes te tirava o sono, agora se torna um desafio estratégico. A traição, a frustração, o erro, tudo começa a passar por um novo filtro. Você não se fecha, você apenas deixa de dar poder a tudo. E com isso, você começa a se abrir para uma vida com muito mais clareza, foco e presença. Hill não queria que você fosse indiferente ao mundo. Ele queria que você fosse indiferente ao que tenta te tirar do eixo sem merecer. E aqui está a grande verdade: quanto mais emocionalmente indiferente você se torna em relação ao que é irrelevante, mais profundamente conectado você se torna com o que realmente importa. É como se a sua mente, antes cheia de ruído, finalmente ficasse silenciosa o suficiente para ouvir o que realmente está dentro de você. E nesse silêncio, você encontra algo que vale mais do que qualquer vitória externa: paz. A paz de quem sabe que tem o controle. A paz de quem escolhe onde coloca a própria energia. A paz de quem entendeu, como Hill dizia, que ninguém pode te ferir emocionalmente sem o seu consentimento. Agora vamos falar da raiz do problema: os gatilhos emocionais que sabotam a maioria das pessoas. Sabe aquela sensação de estar indo bem e de repente algo pequeno acontece e te tira completamente do eixo? Uma crítica inesperada, uma palavra atravessada, um atraso, um olhar torto. Parece algo bobo, mas de repente você está nervoso, frustrado, angustiado e nem sabe exatamente por quê. Isso é um gatilho emocional. É uma memória inconsciente ativada por algo que, à primeira vista, parece inofensivo.
E quando você não reconhece esses gatilhos, você se torna refém deles. É como se a sua mente tivesse botões invisíveis espalhados por todo o corpo. E qualquer pessoa que souber apertar um deles, controla como você vai se sentir. Isso não é exagero, é realidade. E pior, a maioria de nós nunca aprendeu a identificar, entender e desarmar esses botões. Napoleon Hill já falava disso quando abordava os inimigos invisíveis do sucesso. Ele se referia ao medo, à dúvida, à raiva, ao ressentimento, ao sentimento de inferioridade. Tudo isso são estados emocionais que se manifestam por trás dos nossos gatilhos. Quando alguém nos rejeita, por exemplo, o que dói não é a rejeição em si. É o que ela ativa dentro de nós. Às vezes, é o medo de não ser bom o bastante. Às vezes é uma memória de infância. Às vezes é um sentimento de injustiça. E se você não está consciente disso, você reage sem entender o porquê. Piora a situação, se sabota, perde oportunidades e depois se culpa. Esse ciclo é destrutivo, e é exatamente ele que o desafio de Hill busca interromper. Quando você age como se nada te incomodasse, você está treinando sua mente a não cair mais nessa armadilha emocional. E não se trata de ignorar os sentimentos. Sentir é humano. Mas reagir automaticamente é falta de treino mental. A proposta aqui é que você se torne um especialista em si mesmo. Que comece a observar o que te atinge e por que te atinge. Faça esse teste. Da próxima vez que algo te irritar, pare e pergunte a si mesmo: o que isso despertou em mim? Qual medo ou dor foi ativado? Só de fazer essa pergunta, você já começa a desarmar o gatilho. E quanto mais você pratica, mais percebe que o problema nunca foi o outro. O problema era a sua reação. Isso é libertador, porque agora o poder está nas suas mãos. Você não depende mais que o mundo pare de te provocar. Você apenas para de ser provocável. Esse tipo de consciência emocional é o que diferencia pessoas que vivem em conflito das que vivem em crescimento. Enquanto a maioria tenta mudar o comportamento dos outros, quem pratica esse autocontrole foca em mudar a si mesmo. E quando isso acontece, a transformação é inevitável. Você se torna mais leve, mais estratégico, mais admirado. Porque as pessoas percebem, mesmo que inconscientemente, que você não é fácil de abalar. E esse é um dos maiores sinais de força. Sabe aquela pessoa que entra em um ambiente e, sem falar nada, impõe respeito? Muitas vezes, essa presença vem exatamente da calma, da estabilidade emocional, do silêncio que diz: eu estou no controle. E você pode desenvolver isso. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita esse momento e curte o vídeo agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como esse, com profundidade e valor real. E claro, mostra que você está comprometido em mudar de verdade. Curtir pode parecer um gesto simples, mas já é um passo de ação. E ação é o que transforma. Chegou a hora de trazer isso tudo para a prática. Porque falar em controle emocional é fácil. O difícil mesmo é manter a calma quando o caos te rodeia. Mas é aí que entra o verdadeiro diferencial das pessoas que dominam o próprio comportamento. Elas treinam todos os dias, mesmo nas pequenas coisas. E você pode começar agora, mesmo sem ninguém saber. A primeira técnica é tão simples quanto poderosa: o pausar consciente. Quando algo te irritar ou te frustrar, ao invés de responder na hora, apenas pare. Respira fundo. Conta até 5. Isso pode parecer bobo, mas neurologicamente falando, esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora o seu poder. É nesse intervalo que você sai do piloto automático e assume o controle. E quanto mais você pratica isso, mais o seu cérebro entende que ele não precisa reagir a tudo imediatamente. Outra técnica
É o que chamo de visualização de estabilidade. Antes de entrar em situações estressantes, uma reunião importante, uma conversa delicada, um desafio novo, feche os olhos por um instante e se imagine atravessando aquilo com uma postura firme, um rosto calmo, uma fala segura. Parece mágica, mas é neurotreinamento. Você está dizendo para o seu cérebro qual estado você quer ativar, e ele responde. Estudos mostram que atletas de alta performance usam isso antes de competições. E você pode usar na vida, no trabalho, nos relacionamentos. Porque quando o seu corpo assume uma postura de confiança, mesmo que você ainda esteja inseguro por dentro, o cérebro começa a alinhar a química interna com aquela imagem. Ou seja, você literalmente começa a se tornar aquilo que projetou. Mas talvez o mais poderoso de todos os exercícios seja o chamado desidentificação emocional. É quando você sente algo forte, raiva, medo, insegurança, e ao invés de dizer "eu estou com raiva", você muda para "eu estou observando uma raiva surgir em mim" e... Percebe a diferença? Você deixa de ser a emoção e passa a ser quem observa. Isso te coloca numa posição de comando. E essa simples mudança de linguagem tem um impacto gigantesco na forma como seu cérebro processa o momento. Você se distancia emocionalmente do calor do impulso e começa a enxergar com clareza. É nesse espaço de consciência que você toma as melhores decisões. E é também nesse espaço que mora a mente inabalável. Claro, essas são só algumas ferramentas. Existem muitas outras. E algumas, inclusive, são tão profundas que exigem um mergulho mais sério. Inclusive, se você sente que está pronto para dar esse próximo passo, se o que falamos aqui está ressoando de verdade com você, tem um conteúdo que vai além do que conseguimos abordar em um único vídeo. Ele é para quem realmente está decidido a assumir o controle total da própria mente, da autoconfiança e da energia pessoal. Mas olha, não vou te vender nada aqui. O que eu te peço é simples. Vai até o primeiro comentário fixado aqui embaixo. Isso mesmo, o primeiro. Lê com atenção. Talvez ele seja exatamente o que você estava procurando sem saber. Vamos ao ponto central desse vídeo. O desafio de 7 dias. Durante uma semana inteira, você vai agir como se absolutamente nada te afetasse. Não importa o que acontecer, críticas, atrasos, provocações, problemas inesperados. O seu compromisso é um só: manter a postura, manter o olhar firme, respirar fundo e escolher a sua resposta. Você não vai reprimir seus sentimentos. Você vai observá-los. Vai entender o que eles estão tentando te dizer, mas não vai mais permitir que eles assumam o volante. E não importa se no começo parecer artificial. Como já dissemos antes, o treino vem antes da transformação. O seu cérebro precisa aprender, pela repetição, que existe uma nova forma de lidar com o mundo. E você vai mostrar isso a ele, dia após dia. Esse desafio não é apenas uma brincadeira. É uma reprogramação profunda. Cada vez que você escolhe o silêncio ao invés da explosão, você está reescrevendo os caminhos neuronais da sua mente. Cada vez que você reage com maturidade, onde antes havia impulso, você está fortalecendo o seu sistema de autocontrole. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. No início, talvez você se sinta forçado, mas continue. Com o tempo, você vai perceber que está mais leve, que situações que antes te deixavam tenso, agora mal fazem cócegas. Que pessoas que te desestabilizavam agora perdem o poder. E isso é libertador. É como se você estivesse voltando a ocupar o seu lugar, o centro do seu próprio mundo. Para facilitar, aqui vai um exercício prático para os 7 dias. Escolha uma situação por dia que normalmente tiraria você do sério. Pode ser o trânsito, uma cobrança no trabalho, uma crítica de alguém próximo. E ao vivenciar essa situação, diga internamente: eu sou maior do que isso. Repita, respira e continue.
Ao final de cada dia, reflita: como eu me senti? Como teria sido se eu tivesse reagido no velho padrão? E o que mudou com essa nova postura? Você vai se surpreender com o nível de clareza que essa prática vai te dar. Mais do que isso, você vai começar a perceber que o mundo externo só tem o poder que você decide entregar a ele. E isso muda tudo. Aliás, quero te fazer um convite agora. Se você chegou até aqui, isso já mostra que você está realmente comprometido com sua evolução pessoal. Então faz o seguinte: comenta aqui embaixo a palavra inabalável. Sim, só isso. Pode ser em caixa alta, minúscula, como quiser. Isso vai me mostrar que você topa o desafio, que você não é só mais um espectador, que você está disposto a fazer diferente. E mais, esse comentário vai servir como um lembrete público do seu compromisso. Outras pessoas vão ver e talvez se sintam inspiradas a fazer o mesmo. A transformação começa assim, com pequenas decisões que, quando repetidas, constroem uma nova identidade. E essa pode ser a sua. Você pode até duvidar agora, mas depois de 7 dias agindo como uma rocha diante do caos, você vai olhar para trás e pensar: como é que eu deixava aquilo me afetar tanto? Essa é a força do desafio. Ele quebra velhos padrões, testa seus limites e mostra na prática que você pode muito mais do que imagina. Então, a partir de hoje, você tem uma missão. Durante os próximos 7 dias, vista-se de serenidade. Caminhe com firmeza, fale com calma. Olhe nos olhos sem hesitação e lembre-se: mesmo que por dentro o mar esteja agitado, por fora você é o capitão, e o capitão nunca perde o controle. Você pode estar se perguntando: tudo isso faz sentido, mas será que realmente funciona na prática? Será que alguém já conseguiu aplicar isso de forma real? E a resposta é sim. Muitos já fizeram essa virada de chave, e os resultados são impressionantes. Vamos começar com a história de Marcos, um empresário que vivia em constante estresse por conta das decisões que precisava tomar diariamente. Ele relatava crises de ansiedade, insônia e um temperamento difícil que prejudicava seus relacionamentos profissionais. Depois de conhecer os princípios de Napoleon Hill, especialmente o exercício da indiferença emocional, ele resolveu aplicar o desafio de 7 dias. No início, sentiu-se estranho. Ele mesmo dizia: parecia que eu estava fingindo. Mas ao final da semana, percebeu que estava dormindo melhor, discutindo menos e conseguindo enxergar soluções com muito mais clareza. O que mudou? A forma como ele reagia. Ele deixou de ser refém das emoções. E isso refletiu diretamente nos resultados da empresa e na sua paz mental. Outro exemplo forte é o de Larissa, professora, mãe de 2 filhos, que constantemente se via sobrecarregada e emocionalmente drenada. Ela dizia que bastava uma contrariedade para que ela perdesse a paciência, em casa, no trabalho, no trânsito. Depois de estudar o conceito da mente inabalável, ela fez um compromisso pessoal. Por 7 dias, tentaria não explodir diante das frustrações diárias. No 3º dia, durante uma reunião difícil na escola, ela se surpreendeu. Pela primeira vez, conseguiu ouvir críticas sem sentir vontade de se justificar. Apenas ouviu, respirou e respondeu com tranquilidade. A reação das pessoas ao redor foi diferente também. Pela primeira vez, senti que fui realmente ouvida, disse ela. Isso fortaleceu sua autoconfiança e a motivou a continuar. Hoje, Larissa diz que o simples hábito de respirar fundo e esperar antes de reagir mudou sua dinâmica com os filhos, com os colegas e até com ela mesma. Tem também o caso de Eduardo, um jovem que enfrentava dificuldades em entrevistas de emprego. Sempre que era confrontado com perguntas difíceis ou pressão, ele travava, suava frio, ficava em branco. Ao conhecer os ensinamentos de Hill
e compreender o conceito de dominar as reações internas, ele passou a praticar diariamente posturas de confiança, visualizações e o distanciamento emocional das críticas. Na entrevista seguinte, ao ser questionado duramente sobre uma falha passada, ele manteve o olhar firme, respondeu com honestidade e serenidade. Resultado? Foi contratado. Segundo ele, foi a primeira vez que se sentiu no controle, mesmo sob pressão. Não foi mágica, foi técnica, foi treino mental. Essas histórias não são exceções. Elas mostram que o controle emocional, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas para monges ou gurus. Ele está disponível para qualquer pessoa disposta a treinar. E quanto mais você observa o comportamento de pessoas bem-sucedidas em diversas áreas, mais percebe esse padrão. Elas não são as mais inteligentes, nem sempre as mais experientes, mas são, quase sempre, as mais centradas. As mais difíceis de desestabilizar. Elas sabem que a mente é o território mais valioso e que quem domina esse território domina o jogo. O que Hill fez foi apenas decodificar esse processo e entregar de forma prática para o mundo. Cabe a cada um de nós decidir se vamos continuar reagindo como sempre ou se vamos escolher a resposta consciente, firme, centrada. E talvez a parte mais incrível seja perceber que esses resultados não vêm depois de anos de prática. Às vezes, bastam poucos dias de atenção real, de postura firme e de autodomínio para a vida começar a dar sinais claros de mudança. As pessoas notam, o ambiente responde diferente, o corpo agradece, a mente se acalma e você se sente, finalmente, no comando de si mesmo. Se você chegou até aqui, isso já te coloca à frente da maioria. A maioria para no meio. A maioria desiste quando começa a incomodar. Mas você ficou, você ouviu, você refletiu. E isso, por si só, já é um ato de força mental. Porque a mente inabalável começa justamente aí, quando você resiste ao impulso de desistir e escolhe continuar. Ao longo desse vídeo, você entendeu o que significa agir como se nada te incomodasse. Entendeu que não se trata de fingimento, mas de escolha consciente. Que não é sobre se tornar frio, mas sobre se tornar livre. Livre das reações automáticas, das explosões desnecessárias, dos gatilhos que te travam. E agora, a pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Você pode fechar esse vídeo e seguir com a sua vida do mesmo jeito, ou pode dar o próximo passo. Pode assumir, de uma vez por todas, que o controle da sua mente é o maior projeto que você pode assumir. E se for esse o seu caso, então eu te convido a olhar com carinho o conteúdo que está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Lá, você vai encontrar um material completo que aprofunda tudo que conversamos aqui. E mais. Um verdadeiro manual para desbloquear seu poder interno, dominar sua autoconfiança e silenciar o barulho mental que sabota seu progresso. O nome não é à toa. O Código do Poder. E ele existe exatamente para quem está cansado de apenas pensar e quer de verdade transformar. Mas antes de você ir, faz o seguinte: curte esse vídeo agora. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo e nos ajuda a trazer ainda mais materiais assim, com profundidade e intenção. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão agora e ativa o sininho. Acredite, os próximos vídeos vão te levar ainda mais fundo nessa jornada de fortalecimento mental. E sim, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que vive reagindo sem pensar, que se sente desestabilizado com facilidade. Talvez essa mensagem seja o que essa pessoa precisava para virar uma chave. E claro, se esse conteúdo tocou você de verdade, comenta aqui embaixo a palavra inabalável. Não subestime o poder disso. Escrever essa palavra é como cravar um compromisso público. Um sinal claro de que você escolheu o caminho do controle,
da consciência e da firmeza. Eu vou estar lendo os comentários e quero ver quem realmente decidiu que está pronto para essa transformação. Por fim, meu muito obrigado por ter ficado comigo até o final. De verdade. Isso mostra que você não está aqui só por curiosidade. Você está aqui porque está pronto. E é só o começo. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. E eu recomendo fortemente que você clique agora, porque ele vai complementar o que você aprendeu hoje e te levar ainda mais fundo nessa construção da sua nova identidade. Clica agora. Não deixa para depois. O que começa com um simples clique pode se tornar a sua nova versão, a versão inabalável.